A minha família veio em 1959. A decisão do meu falecido pai, que a gente morava lá no Rio Grande do Sul, na cidade Sertão, fica próxima de Túlio Vargas ali. Aí como ele trabalhava em serraria lá, aí teve uma firma daqui, os Busquiroli, eram de lá e estavam montando, já tinha uma serraria montada aqui. Daí o meu pai veio, que ele afiava as serras para a serraria, veio como coordenador de serviço do pessoal da serraria. Aí a gente foi morar em Centenário. Chegamos ali no meio do mato, só pinheiro e tal. Na época a gente veio em 4 mudanças num caminhão só. E chegando ali, chegaram à noite, né? Aí entrou o caminhão embaixo do mato ali, a minha irmã, 2 irmãs que nós tínhamos e a minha mãe, começaram a chorar. Queriam voltar porque estavam no meio do mato. Mas descarregaram a mudança à noite e tal. Aí no outro dia que foram ver que estava realmente no meio do mato. E ela falava, o que nós viemos fazer? Mas meu pai, como veio para aventurar, praticamente não tinha nada no Rio Grande do Sul, sabe? A gente veio, a família, em busca de alguma coisa. O pai foi aconselhando, aí ficamos. Aí meu pai trabalhou na serraria, continuou trabalhando ali. Eu vim com 10 anos. Quando fiz 11 anos, comecei a trabalhar na serraria com ele. Estudava na escola da serraria, um período, outro período trabalhava. E assim foi, moramos lá 5 anos. Daí outra empresa, madeireira aí, foi buscar meu pai para outra. Daí nós viemos aí no madeireira Carimã, antigamente, que é de Curitiba, e tinha aqui que era como é que era o nome dele? Bom, agora eu não lembro, mas é madeireira Carimã. Ali também. Aí nós ficamos 6 anos. Dalbó. Aí a minha mãe vinha os rapazes solteiros para trabalhar, moravam na República. A minha mãe era pensão, fazia comida para eles. E nas folgas ainda lavava a roupa para eles. E eu, com meu pai, a gente foi trabalhar. Aí lá aconteceu, quando eu tinha 11 anos, eu perdi esse dedo na serraria, certo? Daí moramos lá 11 anos, daí viemos aí pro interior também, Boipiquá, aí perto do JS ali serraria. Meu pai no mesmo serviço e eu trabalhando na serraria, tudo que é serviço de serraria eu fiz. E aí em 69 eu comecei a trabalhar com caminhão, daí passei a ser motorista. E assim fui motorista até 8 anos atrás, aí. Fui 44 anos trabalhando na estrada, motorista. A Maria em casa, depois a gente casou com ela, né? Cuidava os filhos e eu na estrada. E assim foi. Agora faz 8 anos que eu já estou aposentado como motorista. Nós viemos de Itaió, Santa Catarina, né? Então, até na primeira tentativa do meu pai vir para Cascavel para conhecer, que o primo dele estava chamando ele aqui, a família Teixeira, né? E daí o tio Zeca, que a gente chamava ele de tio Zeca, o vovô faleceu num acidente, que o motorista estava bêbado, e daí eles voltaram, isso foi em janeiro, voltaram todos de volta a enterrar o vovô, daí venderam o que puderam lá e em abril voltaram de novo para Cascavel, porque o tio Zeca falava que aqui seria uma cidade de futuro, por conta de que era um entroncamento, ele chamava, tá? Aí nós levamos 8 dias para chegar em Cascavel. Aí eu sei que eu quase morri por conta da troca de leite, aquela coisa toda, né? No primeiro momento, meu pai se estabeleceu no centro, ali na rua Sousa Naves, antigamente eu falava hotel familiar. Aí ele ficou por um ano e pouquinho ali, ele não gostava de comércio. E também teve um incidente muito grave ali que levou ele a tomar a decisão definitiva e voltar lá para a chácara, produzir leite, que essa era a intenção inicial dele, produzir leite e vender no centro. Houve uma briga de jagunços dentro do hotel e um esfaqueou o outro, e esses dois eles caíram por cima de mim. Eu estava do lado do meu pai no balcão, e aquilo ali fez com que meu pai voltasse lá para a chácara. Que daí nós éramos produtores de leite, e daí meu pai trocava leite, nós trazia leite para os irmãos maristas, 7 irmãos maristas, nós trazia leite todos os dias. Nós levantávamos de madrugada, às 4 horas, tirava leite
entregava nas casas e às 8 horas a gente estava no Colégio Marista estudando. E ali a gente estudei, alavancou bastante, porque é um colégio de referência, né? E ficamos ali. Aí ele volta de novo, com 13 anos, tocar uma padaria ali na rua Souza Naves, onde é a Souza Naves hoje, onde tem o prédio Castilho, era a padaria e do lado a nossa casa. Ficamos ali mais 13 meses, né? Ele não se adaptou na cidade, voltamos de novo para o sítio. E ali ele ficou, né, todo as terras dele, daí ele fez negócios com o pessoal da Gaúcha, e hoje é o Jardim Alvorada, Jardim Estevo, tudo aquela... onde tem a sede da Globo Aves, é onde nós morávamos no princípio aqui. Então, mais ou menos isso. E depois aí as coisas foram evoluindo. A gente pode dizer que nós fomos muito abençoados em Cascavel. Tudo foi muito bem sucedido para nós. No caminhão que veio, a família que nós viemos, veio 4 famílias. 4 famílias, que daí era as minhas tias, as 2 irmãs do meu pai, vieram antes. Aí o tio Zeca trouxe essas 2 antes, elas eram casadas. E daí na mudança que o meu pai veio, eram 4 famílias, que daí veio o meu avô materno e a família dos... Tem até um menino que pertenceu ele trabalhava na Tarobá. Agora não estou me lembrando o nome Manuel, o nome dele. O nome dele era Manuel, não lembro o sobrenome. Então tinha a família do meu pai, a família dos Ferla, e daí mas o meu avô não veio para ficar, o meu avô materno veio para ver onde que a filha dele ia morar. Mais ou menos assim. Agora a outra família eu não consigo me lembrar certo, não estou lembrando nesse momento, mas tem esse senhor que ele até faleceu, acho que a filha dele mora em Curitiba, não mora mais aqui, é o seu Manuel que nós chamava. E daí as primas do meu pai que estavam aqui, elas já estavam aqui, né? Que nem na parte de serraria, a serraria fazia as madeiras, tábuas, né? Aí iam fazendo as casas, que nem no caso das madeireiras, faziam as casas para os funcionários, e daí tinha que buscar gente, mão de obra. Aqui era difícil. Então a maioria foram buscar, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e foram vindo as pessoas para trabalhar, né? Mas era tudo feito, a mão de obra, tudo por... Um ajudava o outro, e funcionário das empresas, das madeireiras, né? E foram fazendo as casas. Nós mesmo, quando nós viemos, foi também 4 mudanças em cima de um caminhão. Na época era caminhão que falava, não sei se vocês conhecem ou não, alguém deve conhecer, reboque. Daí fizeram a carroceria improvisada de madeira, colocaram em cima 4 mudanças, e nós tínhamos uma vaca de leite que era o sustento da família. A minha mãe não queria deixar lá. Daí fizeram um cantinho atrás para a vaca, essa vaca veio junto na mudança. Era 4 mudanças ali e viemos. Gastamos 4 dias de viagem, lá do sul até aqui. Passamos essas balsas aí, não tinha ponte, era tudo com balsa, as divisas dos rios. Estrada quase não tinha, tudo chão mesmo, lá. De Curitiba para cá, nós não chegamos a Curitiba, viemos por Palmas, era tudo estrada de chão, cascalhada e tal. E assim foi indo. Então chegou 4 mudanças num lugar só, para o mesmo fim de trabalho, que eram as madeireiras, né? A alimentação, que nem ali, era tudo longe. Tinha que vir buscar na BR-277, que era não era BR, falavam faixa na época, né? Aí tinha um armazém. Aí fazia um compra ali, ou então uma vez por mês, vinha para Cascavel. Porque lá perto não tinha nada, né? Então tinha que correr atrás. Meu pai era um pouco assim, ele primava muito pelo ambiente que a família dele ficasse. Então ele não queria que nós... Tinha uma escolinha pequenininha que ficava atrás onde é a igreja São Cristóvão hoje. Mas ele optou de colocar eu, no caso, estudar ali na Auxiliadora, né? Aí para ficar num ambiente melhor. Mas depois, quando os meus irmãos começam a estudar, a gente começa... Aí eles 2, que são mais novos que eu, já foram no Marista. Aí a gente permaneceu mais um tempo, né? A dificuldade era o dinheiro, tanto que se trocava mercadoria por estudo, né? E aquela visão o irmão Amadeu é vivo até hoje, é meio interessante. Ao menos não fiquei sabendo se ele faleceu. Ele foi uma das pessoas que alavancou, ele falava assim, ô Zizo, vamos levar essas crianças para a escola, vamos botar lá, e daí sempre tinha aquela conversa, né? O dinheiro era muito difícil. Eu lembro do seguinte, essa história é muito legal.
ele comprou 4 chacrinhas quando chegou aqui em Cascavel. E daí no dia que vencia essa prestação, eu tava assim, a gente estava na chácara e o dinheiro que ele tinha, o dinheiro dele provinha do leite que ele vendia nas casas. E eu lembro que ele pegou um galo de estimação da minha mãe, levantou, as carroças antigamente, elas tinham um caixão embaixo do assento. Ele pegou aquele galo da minha mãe e colocou embaixo desse assento, para completar o dinheiro da prestação da terra, para vocês terem ideia como era difícil o dinheiro. Por isso que as pessoas antigas são muito pão dura, porque era muito difícil. Aí a minha mãe falou assim: ô Zizo, cadê o galo? Daí meu pai ainda foi, no primeiro momento, ele falou assim: eu acho que o Graxaim pegou ele. E tinha aquele outro lance, que a gente tinha bastante medo, que a nossa casa era uma casa muito simples, com aquelas tramelas, e os jagunços passavam para caçar com as espingardas nas costas, assim, a gente enxergava, assim, aqueles jagunços. Mas o meu pai era muito de paz, a minha família era de paz. Então ninguém da nossa família invadiu terra, nada disso aconteceu. Então nós nunca tivemos problema com esse tipo de coisa, né? Mas a gente tinha muito receio, assim, mas eles passavam, eram aquelas pessoas, né? Eles mexiam com quem tinha algum problema com eles, né? Não era... Mas nós, aí tínhamos a padaria, né? Aí o meu tio, a minha família, aí era uma família assim muito de paz, a minha família. Nunca teve incidente grave com a nossa família. No interior lá, nas serrarias, tinha os que falavam Jagunço, mas tinha os que cuidavam das propriedades das firmas, né? Tinha também lá. Mas é assim, você não mexia com ninguém, eles só estavam cumprindo as ordens e o serviço deles, né? Mas a gente via essas pessoas, conversava assim, mas na minha época eu era pequeno também, né, 11 anos, 12 anos ali, então, mas tinha bastante. E essas era uma figura assim que vocês respeitavam, mas não... Sim. Vocês como crianças não tinham medo? Não tinha medo deles, não. Eles se hospedavam nessa pensão depois meu pai ficou no sítio, o meu tio ficou tocando essa pensão um tempo, então eles se hospedavam ali. Era bem ali na frente, onde seria mais ou menos onde é que é o cartório Mion hoje, ali mais ou menos, ali até a família Sonda ali, também eles eram pioneiros ali. Um dia minha mãe ficou quase umas 2 horas no consultório dele, e ele conversando, contando esses lances ali que eu contei para ti, da morte ali, que daí nesse dia que um jagunço esfaqueou o outro e caiu toda a parte do intestino dele assim. Aí meu pai chamou, a vovó subiu com nós pro 2º piso, e a pessoa pedia água, a vovó desceu e deu água para ele, e ele se salvou ainda. Então era assim, ali no centro, o antigo centro de Cascavel era mais lá embaixo, que eles chamavam a Vila do Sapo, que tinha muito sapo na Baixada, lá embaixo, onde tem a Praça Imigrante hoje. Aí tinha muito, por conta que chovia, alagava. Até tem ali onde é o Poço Brasil, eles chamavam de cancela, quando chovia, que nem essa semana. Nós estamos com uma semana de chuva. Para não estragar muito a estrada, a passagem, eles fechavam a cancela lá embaixo. Mas era uma cancela qualquer. Hoje, se fosse colocar aquilo ali, as pessoas simplesmente iam abrir e passar, né? Mas as pessoas respeitavam, ninguém passava. Não, eu trabalhei, daí quando eu fui estudando tal, daí eu trabalhei na Secretaria da Agricultura. Quando eu encontrei com ele, eu já tinha 19 anos. Aí a gente se conheceu, ali 3, 4 anos a gente se casou. Foram assim, na igreja lá de São Cristóvão, em movimento de jovens. Dá muito prazer pra gente, né? Não, nem faz comparação que essa cidade podia estar desse jeito, né? Então é só alegria. Porque a gente quase não conseguia, a família do lado do meu pai quase não conseguiu nada, sempre trabalhando assim de empregado e tal. Mas graças a Deus a gente sempre foi bem de saúde, né? Conviveu bem, e até hoje, que eu me lembro, a gente não tem inimizade com ninguém, sabe? Então isso aí é um motivo de muito orgulho pra gente, alegria, satisfação, né? E recordar faz parte da vida da gente, né? Eu me sinto muito feliz de morar aqui em Cascavel. Olha, eu vejo assim, sabe? Até outro dia o pessoal fala assim, eu tenho saudade do sítio. Eu não tenho, porque a gente sofreu muito lá. Imagina uma geada, era branco de geada, nós tínhamos que levantar para tirar leite de vaca, né? Era a nossa subsistência. E o meu pai conseguiu crescer bastante com o crescimento da cidade. Tudo valorizou.
ele foi uma pessoa que só adquiriu. Ele não vendia nada, ele só adquiria. Então, até tem essa parte, assim, eu tenho até um certo ressentimento que as pessoas, eles falam que as pessoas que chegaram aqui invadiram. Em momento algum meu pai invadiu. Meu pai chegou, esse meu tio comprou essa chácara e meu pai foi agregando ao redor, que daí era assim, eles vendiam a preço de poceiro, que é a Pinho e Terra que colonizou aqui nessa nossa região, e eles vendiam os terrenos a preço de poceiro, e era assim que funcionava. Meu pai tem uma passagem muito bonita, ele salvou uma família de ser despejada por conta que não conseguia pagar. Era um funcionário do meu pai, hoje é a Colônia Milícia. Meu pai ficou sabendo que esse senhor ia ser despejado por conta que ele não conseguia pagar essa posse dele, né? E daí meu pai foi lá e pagou a prestação dele certinho, o débito que ele tinha lá. E eu era criança, aí eu já lembro disso. Eu tinha 10 anos, 10, 11 aninhos. Aí o seu Cifrônio era funcionário, ele prestava serviço pro meu pai, né? Meu pai fazia as empleitas com ele. Aí o seu Cifrônio falou assim: ô Zizo, como é que eu vou pagar isso? Em serviço. Meu pai poderia ser aquele pessoa possessivo, de posse, e pagado e ficado para ele esse terreno. Mas meu pai não fez. Isso eu tenho assim como uma coisa muito linda que meu pai fez em prol de uma família muito grande. Ele tinha vários filhos, era uma família bem pobre. Ele plantava, que meu pai desbravava, né? Plantava grama para o gado dele, né? Então ele cortava lá, fazia. Aí também teve um acidente muito grave com o irmão da minha mãe, que caiu um pinheiro. E ele morreu ali trabalhando com meu pai, né? Então, mas eu tenho assim, e o ressentimento que essas pessoas falam que as pessoas têm as coisas porque invadiram, em momento algum. A família do meu pai, a família que vieram junto de Santa Catarina, ninguém fez isso. Ninguém. Foi adquirido e pagado com suor mesmo, muito trabalho. Não, melhorar, sem dúvida, né? Melhorou bastante. Mas tem certos momentos que a gente sente falta do tempo, né? A gente sente falta daquele homem que estava dentro de casa, sempre dava conselho e sempre tentou ajudar a sua família, né? Isso aí faz muita falta, né? A gente lembra com saudade, principalmente minha mãe, eu tenho muita... Porque eu era considerado, que todo mundo falava que eu era o filhinho da mamãe, sabe? Mas não é por causa disso, é que a gente também ajudava muito em casa. Eu sempre fui uma pessoa que ajudei a parte da mulher, de fazer... Meu serviço, na realidade, era cortar lenha para ela, ajudar ela, manter, porque ela foi uma mulher muito batalhadora. Então, meus irmãos sempre chamavam o filhinho da mamãe, mas não é, porque a gente tinha... Então, nessa parte, eu sinto falta dos dois. Mas é coisa da vida, né? A gente vai tendo saudade e tem que ir para frente, né? Hoje, graças a Deus, tem um casal de filhos, temos 3 netinhas, que são os que vêm aqui e fazem o que querem dentro de casa, né? Mas tá bom, é assim mesmo. Eu acredito muito no potencial de Cascavel. Então, é assim, eu acho que Cascavel hoje nós merecemos, e eu acho que os moradores mais antigos, que são da minha geração, que as coisas sejam bem conduzidas, né? Para que a geração dos meus filhos, da minha neta, por exemplo, tenha um horizonte bom. Mas eu considero que Cascavel avançou muito, né? Nós somos uma referência em faculdade, referência nas indústrias, no comércio. Agora, com a inauguração do shopping, eu sou muito otimista com relação a Cascavel. Sou igual ao meu tio que trouxe nós para Cascavel. Bastante otimista e acredito vai alavancar ainda mais Cascavel. Eu fico feliz por vocês contarem a história de Cascavel, né? Com as pessoas de Cascavel. Eu gostaria muito que meu pai estivesse ainda vivo, né? No caso, que é para mim, né? Foi ele que fez essa história bonita da nossa família, meu pai, minha mãe recém faleceu faz 1 ano, mas eu confio, acho a cidade, tenho orgulho da cidade de Cascavel, né? Às vezes as pessoas falam que Cascavel é cidade de interior, mas é uma cidade de futuro e de um progresso ainda assim a ser desbravado ainda. É isso. Seu Romildo, quer acrescentar? Eu também acho que Cascavel não vai parar de crescer, vai sempre crescendo, sendo uma cidade boa dessa aí, né? E acho que os que venham
Aí também vão ter as histórias para contar, como nós temos essas pequenas histórias da gente, contamos, e tem muitas coisas que a gente talvez não conta, deixou de contar, né? E eu acho que é isso aí, Cascavel é para o povo cascavelense, né? Se sentir bem na cidade de Cascavel. Eu deixo esse aí, para mim é o futuro para frente.